Bem-vindos à lição número 6 do curso KP. Na lição número 5, nós já aprendemos parte dos correlativos e hoje, na lição número 6, nós vamos aprender a outra metade que está faltando. Antes disso, vamos dar uma tabela sinóptica de todo o conjunto de correlativos que temos em Esperanto. Essa tabela, ela pode ser vista, por exemplo, nesse resuminho que eu fiz para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho aqueles prefixos que eu falei, que basicamente o que era para fazer perguntas, o ti era para apontar, o i é para dizer não sei ou alguma coisa que eu desconheço, o ti era o conjunto união para falar que tudo estava englobado naquela ideia, e o neni se referia a nada ou conjunto vazio. E todos os prefixos que nós precisamos para completar a nossa tabelinha de 45 palavras são todos esses daqui. Nós já aprendemos o U, que perguntava pelo indivíduo. Nós já aprendemos o E, que perguntava pelo lugar, ou que apontava o lugar, ou que dizia que não sabia em que lugar estava, ou que dizia que estava em todos os lugares, ou que dizia que não estava em nenhum lugar. Né? A tradução mesmo não importa, importa é a ideia que você tem dessa junção desses dois elementos que formam os correlativos. Nós aprendemos também o am em relação ao tempo. Agora, existem outros importantíssimos. O O também nós já tínhamos aprendido, mas hoje vamos aprender o A, vamos aprender o L, e vamos aprender o AL, o OM e o ES. Bom, o A a gente pergunta pela qualidade. Por exemplo, que A qual? Ti A dessa qualidade. I A de alguma qualidade que eu não sei. O ti A de toda a qualidade, cada qualidade. O AL, por exemplo, é muito importante, porque ele é o porquê. Ele que pergunta a razão das coisas. Que AL, por quê? Ti AL, por essa razão. I AL, por alguma razão. Ti AL, por todas as razões. Neni AL, por nenhuma razão. E o OM, que indica quantidade, ele vai nos mostrar que OM, quanto. Ti OM, dessa quantidade. I OM, em alguma quantidade, que eu não sei. Ti OM, toda a quantidade possível. Neni OM, de nenhuma quantidade. Vejam que essas palavrinhas elas não existem em tradução para o português. Eu tenho que combinar palavras em português para dar a noção que elas realmente têm em Esperanto. O Esperanto realmente sintetiza e amplia o conjunto de correlativos, por exemplo, que em português é deficiente, em Esperanto ele é completo. Nós vamos, então, ver o curso agora como prometemos. Na lição número 6, vocês vão poder ver os correlativos da seguinte forma. Então, vamos ver o L primeiro, aquele que na nossa tabelinha dizia lá o modo, maneira. Que vi fartas, vocês já devem ter ouvido essa expressão, é como você está, né? De que maneira você está. Eu estou perguntando a maneira, o modo. Ti dessa maneira. Ci scribas tiel bone kiel la instruisto. Ela escreve tão bem quanto o professor, por exemplo, quanto a professora. A continuação tem aqui iel, de alguma forma. Ci iel rememorigas min pri alia persono. Ela, de alguma forma, né, me lembra uma outra pessoa. Neniel, de nenhuma maneira, de nenhum modo. Mi neniel povas compreni kiom vi parolas. Eu, de forma alguma, poderei entendê-lo como você diz. E o tiel, de todas as formas, de todas as maneiras. Por exemplo, ili tiel helpis min. Ele me ajudou de todas as maneiras. Agora, o correlativo om, ele já pergunta quantidade. Vocês lembram que o am
era tempo. O é quantidade. Kiom estas du kaj du? Kvar. Li manĝis tiom kiom li volis. Ele comeu tanto quanto ele quis. Mi devas aĉeti iom da kafo. Eu tenho que comprar algum café. Está aparecendo uma preposição da, e exatamente essa preposição ela é diferente e não existe em português. Da, em Esperanto, é para medir quantidade. O primeiro mede o segundo. Iom da kafo. Neniom. Kiom da infanoj ludas en la domo? Neniom, né? O tiom, por exemplo, é para indicar que eu quero de todas as quantidades. Kiom da benzino vi volas? Mi volas tiom kiom vi havas. De quanta gasolina você precisa? Preciso de toda a quantidade. Bom, o al é a outra terminação que indica causa, motivo, também extremamente importante. Ela pergunta por advérbios, né? ou orações adverbiais. Kial la infano curas char di estas tre gioia? Então, por que a criança está correndo? Porque ela está muito contente. Eu dou a justificativa. Veja que o kial é a pergunta e o char é a resposta. O kial é o nosso porquê separado e o char é o nosso porquê junto. É aquele da resposta. É aquele que é conjunção. Tial, por essa forma, desta forma. Si estas tre bella, tial mi amas ŝin. Por isso eu a amo. Ial, por alguma razão, mi vin ial ankoraŭ ne konas. Por algum motivo, eu ainda não o conheço. Vamos à frente. Nenial, por nenhuma razão. Vi povos inciti lin kiom ajn, li nenial kolerus, né? Então, você pode incitá-lo o quanto quiser. Ele, de nenhum modo, por nenhuma razão, por nenhuma causa, se irritaria. Tial é por todas as razões, por todos os motivos. Vi demandas kial mi amas vin. Me respondas tial, por todos os motivos. É muito interessante, né? O es é muito diferente do português. E ele tem que ser aprendido. É uma coisa do Esperanto, é uma coisa do latim, que se perdeu no português e nas línguas latinas. E ficou em português só uma palavrinha cujo, que tem a ver com posse. Quies, por exemplo, pergunta de quem é isso? E cujo, cuja, né? Quies libro estas tio? De quem é esse livro? Olha bem que o quies, ele é pronominal, ele não é adverbial, ele se junta ao substantivo, é como se fosse um adjetivo. Quies libro estas tio? Tio estas la libro de Johano. Então, a resposta também pode ser com de, que é de posse, né? De alguém pertencente a, ou ties, quando você aponta daquele cara, daquela pessoa. La kato curis sur la domo kaj defectis ties tegmenton. Então, veja que ele é um qualificador e o Nzinho vem do acusativo, aparece aqui, porque o gato é que estragou o telhado. Então, o telhado sofreu a ação de ser estragado. E ties aponta que é aquele telhado de alguém, né? Daquela casa, no caso. Ies, mi trovis ies libro. Eu encontrei o livro de alguém. Nenies. Esperanto estas nenies propaĵo. Quer dizer, Esperanto é uma propriedade de ninguém. Ties. Esperanto estas ties lingvo. Esperanto é uma língua de todos, pertencente a todos. O kia é muito específico porque ele pergunta pelo adjetivo, ele pergunta pela qualidade, pela espécie. Por exemplo, kia. Kia estas via tago? Mia tago estas tre bona. Então, se tem kia,
Você tem que responder com a. E a mesma coisa é com kio. Kio estas tio. Você precisa de uma coisa que é um substantivo para responder. Essa é a diferença entre o kia e o kio, que tem essa explicação mais fácil para se mostrar. O tia, por exemplo, é quando você aponta o pão. Eu quero aquele pão daquela qualidade. Mi ne mangios tian panon. Esse pão dessa qualidade. Agora, o ia é, por exemplo, alguma coisa de alguma qualidade. Ĉu vi havas ian dubon pri la gramatiko de Esperanto? Você tem alguma dúvida de alguma espécie sobre a gramática do Esperanto? Nenia. Ne, mi havas nenian dubon pri ĝi. Né? Aqui já apareceu uma preposição, né? Vocês estão vendo, o pri. O pri é uma preposição extremamente importante porque ela diz a respeito de ou sobre alguma coisa. Mas a gente estava falando sobre o nenia. Ne, mi havas nenian dubon. Como ele é um adjetivo, ele também recebe o acusativo, como aconteceu lá, ian dubon. E o tia é de todo tipo, de toda espécie, cada. O problema é do português que tem vários sentidos para cada, para todo, e as pessoas confundem. Mas tia significa o todo de uma qualidade. Por exemplo, tia helpo estas bonvena. Uma ajuda de todo tipo é bem-vinda. Bom, já que aprendemos os correlativos também nos abrem um leque muito grande de palavras que são as palavras relativas, os pronomes relativos, né? Ou conjuntivos, é aqueles que ligam uma frase na outra. Por exemplo, mi volas tiun frukton é uma frase. Kiun vi montris. E aí a segunda frase, que você está explicando, por exemplo, esse kiun, ele está explicando frukton. Como nessa frase aqui ele está na posição de objeto, ele também leva o N. Por exemplo, mi volas tiun frukton, então o acusativo, o objeto direto. E na frase de cá, vi montris kiun, que você mostrou esse, também leva o acusativo. Então, quando uma coisa explica a outra, no caso aqui, nós temos uma relação. Então, são os correlativos agindo como pronome relativo. Temos uma outra frase aqui, ó. Mi ne comprenas tion. Eu não compreendo isso. Kion vi diras. Que você diz. Então, como nessa frase de cá ele é um objeto direto, ele também está com um Nzinho. Mas vejamos outras situações, por exemplo, com kies. Mi vidis la homon, kies domo estas blanca. Eu vi o homem cuja casa estava branca. Né? A casa de quem? Né? Dele, do homem, do ser humano ali, que é branca. Mi rencontres ŝin tie. Eu encontrei ela ali. Agora vem uma forma adverbial aqui, onde se vende bolo, onde se vendem bolos, né? Eu a encontrei lá onde se vende bolos. Então, o kie como uma conjunção também. Hieraŭ kiam mi estis en la urbo, mi aĉetis florojn. Mesma coisa, explicando o tempo, né? Quando. Então, ele antecede uma frase, uma sentença, uma oração adverbial. Ŝi estas tiel bela kiel la patrino. Então, uma frase adverbial comparativa. Então, você tem, ó, tiel bela kiel la patrino. Tão bela quanto a mãe. Ou da mesma forma que a mãe. Mi aĉetis tiom kiom mi bezonis. Eu comprei tanto quanto eu precisei. E assim, basicamente, nós vimos o acusativo. Os exercícios são os tradicionais, que vocês já conhecem. E tem um exercício especial de uso do acusativo, que é muito importante. Não deixem de fazer esse exercício para aprender totalmente essa parte. Bom,
chegamos à metade do curso. Basicamente, faltam só 6 lições para você ter todo o conjunto da gramática do Esperanto na sua cabeça e poder utilizá-la plenamente. Vamos, então, voltar à 7ª lição. Obrigado. Dankon. Ĝis revido.